O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, celebramos a Eucaristia nesta sexta-feira da quarta semana da Páscoa. O Evangelho de João, que terminamos de proclamar, nos conduz à última ceia. Jesus está reunido com os seus apóstolos, com os 12, para celebrar a última ceia, antes de viver sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Ali na última ceia, Ele nos dá ensinamentos preciosos, a começar da atitude que Ele teve de lavar os pés dos discípulos. Vocês se recordam? Aquela atitude onde Ele, sendo o Filho de Deus, o Messias Salvador, assume a condição de servo, se coloca numa atitude de lavar os pés dos discípulos, exatamente para revelar a eles todo o significado de sua missão, entregar sua vida pela salvação da humanidade. O servo de todo homem, servo por amor de toda mulher, para que todos pudessem nele receber a vida e a vida em abundância. Sendo ele Senhor, se faz servo por amor. Não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate daqueles que creem nele como Filho de Deus. Porém, ainda naquele contexto de última ceia, Jesus mais uma vez anuncia aos 12 sua partida. E por isso, o coração deles fica estremecido. Não foi à toa que nós iniciamos
a proclamação do Evangelho dizendo exatamente isso. Jesus disse aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. O anúncio da paixão, de sua paixão, ocasionou esta angústia profunda, esta tristeza profunda no coração dos discípulos. Eles não conseguiam compreender todo o significado do mistério pascal de Jesus. Eles não podiam compreender todo o significado da missão que Jesus estava prestes a realizar em plenitude por causa de sua entrega, de seu sacrifício na cruz. Aquilo era demais para a compreensão dos apóstolos. E por isso eles ficaram perturbados. E por isso eles ficaram tomados de angústia. Mas Jesus diz para eles: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Diante da realização de sua missão, por sua experiência pascal de morte e ressurreição, Jesus tem clareza que ali se cumpriam todas as promessas de Deus. E aí, nós compreendemos a beleza da primeira leitura, esse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, em que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o evangelista São Lucas, ele nos apresenta uma pregação do apóstolo Paulo, ali, na sinagoga de Antioquia da Psídia. Paulo anuncia o cumprimento das promessas de Deus. Este cumprimento que se realizou, que aconteceu em Jesus. Paulo tem toda a clareza, tomado pela fé em Deus, tomado pela fé em Jesus, esse dom que o Espírito Santo lhe deu. Paulo tem toda a clareza de que em Jesus se cumprem as promessas de Deus. Como nós ouvimos, nós vos anunciamos este Evangelho, nós vos anunciamos esta boa nova. E qual é a boa nova? Diz o apóstolo Paulo: a promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. E aí o apóstolo Paulo completa o anúncio querigmático, o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, com um trecho do Salmo 2, um salmo messiânico, um salmo que anuncia a vinda do Messias Salvador, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Paulo compreende pela fé que Jesus é o Filho de Deus. Mas esta filiação, Jesus como Messias Salvador, realiza plenamente a sua missão quando o Pai, em seu amor eterno, o ressuscita dentre os mortos. Paulo compreende pela fé que Jesus ressuscitado é o cumprimento desta profecia do Salmo 2. Tu és o meu filho,
eu hoje te gerei. Em Jesus ressuscitado, irmãos e irmãs, a nossa humanidade, a natureza humana que foi assumida por Ele por ocasião do mistério da encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria, sim, em Jesus ressuscitado, a natureza humana é redimida, é salva. A natureza humana recebe uma graça maravilhosa, a comunhão eterna com a vida, a comunhão eterna com a natureza de Deus. Que coisa preciosa! Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nós podemos certamente dizer que a humanidade foi gerada de uma forma plenamente nova. A humanidade foi gerada no mistério da ressurreição de Jesus. O Pai não abandonou Jesus, o Pai não abandonou a carne de Jesus, o Pai não abandonou o corpo de Jesus, à escravidão da morte. Mas no terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito da vida nova, o Espírito da justiça, o Espírito da misericórdia, sim, pelo poder do Espírito Santo, no terceiro dia, o Pai ressuscitou Jesus, cumprindo a profecia do Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos e irmãs, na fé, em Jesus ressuscitado, nós todos temos a confiança de que fomos salvos, de que fomos redimidos, não apenas libertos da escravidão do pecado, não apenas libertos da escravidão da morte, mas fomos também redimidos porque nós, toda a humanidade, foi associada numa comunhão eterna de amor, foi associada à vida de Deus. A liturgia da palavra nesta Santa Missa convida todos nós a uma renovação desta fé que o Espírito Santo já suscitou em nossos corações. Fé em Deus, fé em Jesus. Meus irmãos e irmãs, confiança em Deus, confiança em Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Sua ressurreição não é coisa qualquer. É uma graça de Deus que nos assegura que um dia, também nós, depois desta peregrinação terrena, chegaremos à morada de Deus. A morada que Jesus preparou para todos nós. Chegaremos. E por isso, fé em Deus, fé também no Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. É claro que a nossa condição terrena, a nossa peregrinação neste mundo, muitas vezes, esta peregrinação se realiza em meio a situações muito sofridas. Nós podíamos falar de diversas ordens, de diversos tipos de sofrimento que enfrentamos na vida. Diante desses sofrimentos, o apelo de Deus é que nós tenhamos fé nele, fé no seu Filho. Nós passamos por dificuldades de ordem moral, enfrentamos dificuldades de ordem espiritual, ordem também física, emocional.
Mas essas dificuldades também se apresentam no contexto da vida familiar, no contexto da vida conjugal, da vida matrimonial, a educação dos filhos, a relação com os pais. Depois nós podemos também agregar a tudo isso dificuldades que enfrentamos na ordem social, na vida econômica, no trabalho, a enfrentar tantas situações difíceis na vida da nossa sociedade, problemas no campo da saúde pública, problemas no campo da política, uma política que se apresenta muitas vezes comprometida com a corrupção, com a injustiça, com a imoralidade. E assim também nós, muitas vezes, ao olhar, por exemplo, o noticiário, somos tomados de muita angústia, ou não? Muitas vezes, desaparece dos nossos corações aquela esperança de um futuro melhor para nós, para os filhos, para a família, para a nossa sociedade. Vocês todos sabem que este ano é ano eleitoral. No próximo semestre, a partir de julho, só passar a festa da Copa, vão começar as propagandas políticas. Diante do contexto eleitoral, tantas promessas, poucas realizações. Todos nós, muitas vezes, somos desencorajados. Pessoas que prometem tantas coisas bonitas para o bem comum, para o bem social, e depois se utilizam de suas ações políticas para enriquecimento próprio, lamentavelmente. Por isso, sem ficarmos aqui pintando um quadro totalmente negativo da vida pessoal e da vida social, porque também tem muitas coisas bonitas, tem muitas realizações boas, tem muita promoção do bem pessoal, do bem familiar e do bem comum, mas também nós não podemos fugir da realidade, que somos tomados por angústias, alguns tomados pelo desespero. O que será o amanhã? O que será o futuro da minha família, dos meus filhos? Tende fé em Deus. Tende fé em mim também, diz Jesus. É certo que nós todos experimentaremos a plenitude da vida nova que Jesus nos deu por sua Páscoa na glória de Deus. Mas quando Jesus diz, tende fé em Deus, tende fé em mim também, é claro que Ele nos convida a uma vida de fé, a ações de homens e mulheres que verdadeiramente procuram, pela graça de Deus, seguir Jesus Cristo. Nesse discurso de sua despedida, Jesus diz para os seus discípulos que para onde ele iria, os discípulos conheciam o caminho. E aí Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O que Jesus responde? Vamos dizer juntos? Eu sou o caminho. Eu sei que está cedinho, todo mundo ainda um pouco com sono, não tomaram café, eu também não,
mas eu acho que pode sair bonito. Vamos lá. Eu sou. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Para que nós possamos viver na verdade. Para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Mas não somente vida para nós. Para que nós também sejamos promotores de vida. Vida pessoal, vida social. Nós precisamos seguir este caminho. Este caminho tem nome. Seu nome é Jesus Cristo. Esta vida tem nome. Seu nome é Jesus Cristo. Esta verdade que nos liberta de toda mentira tem nome. Seu nome é Jesus Cristo. Seguir os passos de Jesus, procurar pela graça de Deus viver sua palavra, significa exatamente ter fé em Deus, ter fé em Jesus também, ter fé que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e a partir dessa fé, em meio à nossa peregrinação no mundo, promover a vida e em abundância, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nesta Eucaristia renove em nós esta fé vigorosa, esta fé que lança fora todo medo, esta fé que lança fora toda angústia, toda perturbação, em meio às lutas do dia a dia, em meio às dificuldades do cotidiano, ter fé em Deus, ter fé em Jesus também, para que nós tenhamos vida e abundância, e para que nós sejamos promotores desta vida em abundância.